nossas Bíblias na primeira carta de São Pedro, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós leremos o texto. Eu lerei o texto, os irmãos acompanham, do versículo 11 ao 17. 11 a 17 do capítulo 2. Mantenham suas Bíblias abertas para que nós recorramos a ela. Na verdade, todo o sermão provém do texto bíblico e nós precisamos estar com ele aberto. Nos diz assim, irmãos, a Santa Palavra de Deus, perfeita, inerrante, suficiente. A Sociedade Bíblica dá a esse texto o título de A Vida Exemplar Cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Pedro vai tratar especificamente desses dois temas, né? A nossa obediência, os nossos deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Pedro assim escreve: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais enmudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai alguém. Amém. Irmãos, nós temos tratado desta carta do apóstolo Pedro com os irmãos, com a igreja, e quanto nós temos aprendido, né? Nós temos visto e vimos nos primeiros versículos, no primeiro capítulo, o apóstolo Pedro falando dos bens adquiridos ou dos bens dados àqueles que entregaram suas vidas a Jesus Cristo, falando profundamente do bem da salvação, o bem mais precioso que nós temos, o bem que não existe outro que possa ser igual, que possa superar esse bem, que é a salvação. Pedro, ele gasta alguns versículos, do versículo 3 ao versículo 10, expondo essa realidade. Depois, Pedro trata de outro tema, nos trazendo à tona, aliás, até o versículo 12, se tem até o versículo 10, mas até o versículo 12. Depois Pedro fala da necessidade da santidade na vida. Depois de expor o benefício da salvação, o bem maravilhoso da salvação, Pedro diz que agora compete a nós, como cristãos, nos dedicarmos à santidade, sermos santos no Senhor. No capítulo 2, irmãos, os 10 primeiros versículos, nós tratamos ainda dos bens. Pedro começa esse capítulo 2 com um tom de exortação, exortando os irmãos a se despojarem de tudo aquilo que fazia parte da vida de outrora, da vida pregressa, da vida sem Deus, utilizando a expressão aí, despojando, ou seja, tirando todas as vestes do antigo homem, do velho homem. Mas a partir, irmãos, do versículo 6, aliás, a partir do versículo 4, ele começa a falar sobre a pedra que é Jesus. Depois ele nos diz que nós somos também pedras que estão ligadas a essa pedra que é Jesus Cristo, nos fazendo entender, irmãos, que agora nós temos uma vida neste mundo, mas uma vida que está ligada a Deus nos céus. Depois Pedro, a partir do versículo 9, ele vai expor aqui o que nós somos, a nossa realidade, o que é que nós somos neste mundo, e foi isso que nós trabalhamos domingo pela manhã e à noite. Pedro expõe aqui que nós somos a celeita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, e nos dá o sentido disso, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele lembra o nosso antigo estado, dizendo que antes nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus, que não tínhamos alcançado a misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia, e por isso nós devemos viver de tal forma como a obra que Deus fez
em nossas vidas. Quando nós olhamos, irmãos, para toda essa arrumação do texto aqui da primeira carta de Pedro, nós vamos percebendo que Pedro vai trabalhando privilégios e mostrando responsabilidades. Sempre que ele mostra um privilégio, é como se Pedro dissesse: e agora, vocês vão fazer o quê? O que é que nós vamos fazer com esses privilégios? E nós vamos, irmãos, tratar hoje, começar a tratar aqui, a partir do versículo 11, de onde Pedro vai tratar também daquilo que nós precisamos fazer com aquilo que nós somos. Ele acabou de dizer que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, deu um objetivo. E agora Pedro, de forma muito prática, irmãos, vai mostrar o que é que nós devemos, como é que nós devemos viver. Como é que nós devemos viver com relação aos não crentes. Será que nós temos algum compromisso para com aquelas pessoas que não são crentes? Temos, irmãos, de testemunhar de Cristo, de testemunharmos do Evangelho. Talvez essa seja uma das principais, talvez não, é uma das principais missões nossa aqui na terra, demonstrar e testemunhar perante os crentes que não conhecem a Deus, que nós conhecemos Deus grande, poderoso, soberano, que nos transformou e pode transformá-los também. E depois Pedro vai tratar do nosso dever para com as autoridades. E nós vamos tratar disso no próximo domingo, se Deus nos permitir. Mas é interessante, irmãos, nós observarmos aquela ideia que Pedro traz, logicamente ungido aqui pelo Espírito Santo de Deus, usado pelo Espírito Santo para escrever a sua santa palavra. Pedro deixa nítido que a vida é composta de privilégios, mas também de responsabilidades. Eu acho que no último domingo eu citei essa frase, né? Alguém já disse que com grandes privilégios vem também grandes responsabilidades. Nós temos privilégios, mas também temos responsabilidades. Embora, irmãos, as obras elas não salvem, elas não devem ser ignoradas por nós. Muitas vezes nós temos uma ideia errônea de que as obras não servem para nada. Servem sim. Elas não servem para nos salvar. Nós não seremos salvos pelas obras. Mas as obras elas têm um papel fundamental no nosso testemunho, na nossa vida como cristãos. Sempre que a Bíblia fala de privilégios, em seguida ela nos chama a responsabilidades para uma vida comprometida com aquilo que nós recebemos. E como já disse, Pedro faz isso de forma magistral, assim como outros, o apóstolo Paulo faz isso. Ele primeiro trabalha uma parte teológica e depois uma parte prática de aplicação às nossas vidas. Por que, irmãos? Se nós vivermos simplesmente uma vida contemplativa, sem a prática daquilo que nós declaramos ser, nós estaremos vivendo pela metade. O que adianta nós termos um aglomerado de conhecimentos na nossa cabeça, na nossa mente, e nós vivermos contrário àquilo que nós dizemos crer? A grande ênfase de Pedro aqui é fazer isso, é mostrar privilégio e depois nos chamar a responsabilidade. É mostrar a capacitação de Deus em nós e depois dizer: vocês podem, porque Deus já fez isso em vocês. Porque Deus já os capacitou a viver dessa forma. E Pedro vem trabalhando, irmãos, essa questão, né? Os filhos de Deus no mundo, irmãos, são como uma cidade edificada sobre um monte, como Jesus disse, né? Ou como disse o comentarista Simon Kistemaker, ele disse: vivemos numa vitrine. Nós como cristãos, nós vivemos numa vitrine. Nós perdemos de certa forma parte do nosso nome. Agora as pessoas nos conhecem como crentes, nos olham como crentes, né? E é um olhar muitas vezes pesado sobre nós. Mas a ideia é essa que Simon Kistemaker deixa claro: nós vivemos numa vitrine. Nós como cristãos nós estamos numa vitrine, ou como Jesus disse, como uma cidade que está construída e edificada em cima de um monte. O ensino bíblico, irmãos, nunca é simplesmente para um conhecimento teórico, simplesmente. Ele sempre nos desafia a aplicá-lo à nossa vida, à transformação da nossa vida. Pedro, como outros, após descrever o que Deus nos deu, o que Deus nos dá, mostra-nos como isso deve refletir nesse mundo, em nossas vidas, como é que deve ser aplicado, como é que deve ser vivido por nós em cada decisão, em cada prática, em cada passo que nós damos.
nós precisamos aplicar esses ensinos e esses privilégios que nós recebemos, né? De agora até o capítulo 3 aqui dessa carta, se os irmãos observarem, até o finalzinho do capítulo 3, Pedro aqui vai lidar com esses temas, né? Como os cristãos devem testemunhar de Deus pela submissão. Primeiro, como cidadãos. Segundo, perante o governo. Terceiro, com relação ao trabalho, como nós trabalhamos. Quarto, perante a família. E em quinto lugar, perante a igreja. Como é que nós devemos nos comportar? Pedro vai trabalhar esses temas importantes e os irmãos não percam, porque nós vamos trabalhar tema a tema, bloco por bloco, e aplicando às nossas vidas, no nosso cotidiano, na vida que nós estamos vivendo, no mundo em que nós estamos caminhando. A nossa submissão, irmãos, se deve ao fato de que o próprio Deus foi quem instituiu cada função dessa. Quando nós honramos, quando nós obedecemos, nós estamos honrando, nós estamos obedecendo a Deus. Se foi Ele quem criou, se foi Ele quem estabeleceu, Deus também tem o direito de estipular uma relação de submissão nossa com eles, independentemente de quem eles são, independentemente do que eles fazem. Nós somos chamados a uma submissão, porque Deus nos salvou, e por isso nós devemos ser submissos a Ele em todas as áreas. Não foi pelas obras que nós fomos salvos, mas Deus requer de nós, dos seus filhos, do seu povo, a prática das boas obras. Para o cristão, viver uma vida, irmãos, de submissão é algo elementar, mesmo as instituições sendo falhas. Quantas vezes nós olhamos, mas essas instituições são muito falhas, os governos são muito falhos. Aí a gente diz, não vou pagar meus impostos, não vou pagar o que eu devo pagar. Nós estamos errando, irmãos, porque nós estamos negando submissão àquilo que Deus disse que nós devemos ser submissos. Ou seja, devemos nos submeter, nós estamos nos submetendo a Deus, que foi quem as instituiu. Os leitores de Pedro aqui, irmãos, estavam expostos a esse tipo de sentimentos. Desde o início nós temos dito aos irmãos que muitos desses irmãos estavam sendo confiscados, perdendo seus bens, perseguidos, humilhados do imperador Nero, imperador de Roma. E Pedro está introduzindo e trazendo à tona um tema como esse, né? Talvez esse tema tenha gerado uma certa revolta no meio dos cristãos, mas de fato eles eram crentes, eles criam em Deus, tinham suas vidas transformadas por Deus, e eles precisavam entender aquilo que o apóstolo estava exortando, estava escrevendo a eles. É no mínimo curioso, irmãos, que mesmo em meio às perseguições e às injustiças que os seus leitores enfrentavam, eles não deveriam se rebelar, mas se submeter a Deus. Isso, irmãos, impactou principalmente a vida de Pedro. Percebam que o antigo Pedro, talvez ele não pedisse isso a essas pessoas. Vocês lembram do antigo Pedro? Presunçoso, corajoso, entre aspas, um homem afoito, como nós dizemos no nosso cotidiano. Quando o Império Romano mandou os soldados para prender a Jesus, vocês lembram o que foi que Pedro fez? Ele sacou da sua espada e decepou a orelha do soldado. Jesus o repreende. Pedro é aquele que estava na crista da onda, aquele que estava à frente, que tomava a frente das coisas, né? Que era, de certa forma, e nós vemos pela atitude primeiro de Pedro, que ele era insubmisso. Era um homem sanguíneo, violento, instintivo, agia por instinto. Mas Deus o transformou, e veja o que é que ele pede agora a esses irmãos: submissão. Sejam submissos a Deus, e por tabela sejam submissos às autoridades constituídas. Irmãos, a verdadeira submissão só é evidente, só é vivida por aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Viver em submissão é o fruto do enchimento do Espírito. Veja o que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5. Capítulo 5 de Efésios, do versículo 18 ao 21, um texto bastante conhecido.
Ele diz assim, 5:18 a 21. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele termina com essa frase aí, sujeitando-vos, que é a mesma expressão, submetendo-vos, é submissão uns aos outros no temor de Cristo. Ou seja, irmão, só se submete quem de fato está cheio e tem o Espírito Santo em sua vida. E é com base nisso que Paulo vai continuar falando aí do lar cristão, marido e mulher, a submissão da esposa ao marido. Vai falar do amor que o marido deve ter pela sua esposa, é comparado ao mesmo amor que Cristo teve pela sua igreja. Depois ele vai falar da submissão dos filhos aos pais, do respeito dos pais pelos filhos. E tudo isso é amparado, irmãos, por uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Se nós estivermos cheios do Espírito Santo do Senhor, nós obedeceremos a Deus fatalmente. Nós obedeceremos a Deus de forma automática, porque é o Espírito Santo, irmãos, que nos capacita a vivermos uma vida plena em obediência e submissão ao Senhor nosso Deus. Que nós possamos orar, irmãos, a Deus. Que nós possamos pedir a Deus esse enchimento do Espírito Santo. Não para fazer o que nós temos visto por aí, porque essas coisas, e muitas delas, não refletem o enchimento do Espírito Santo. O enchimento do Espírito Santo reflete-se numa vida piedosa, numa vida de temor ao Senhor, numa vida de obediência, numa vida de submissão. Isso são as marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. Mas olhando, irmãos, para o texto, como deve ser o cristão, como deve o cristão viver nesse mundo? Como é que nós devemos viver neste mundo? Olhando principalmente aí para essa primeira parte que Pedro vai expor o nosso comportamento perante os não crentes. E eu queria olhar com os irmãos nesta noite para os primeiros versículos desse texto e fazer uma aplicação aqui às nossas vidas, né? Primeiro, Pedro vai nos ensinar, irmãos, que nós devemos praticar a nossa fé, refletindo Deus ao mundo. Vamos ler juntos os versículos 11 e 12. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que fazem os outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Algumas coisas, irmãos, nós aprendemos aqui. Ele começa dizendo que nós devemos, de fato, testemunhar perante este mundo, perante os gentios. No versículo 12, ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Ou seja, nós devemos ter um comportamento exemplar perante os gentios. O que Pedro está dizendo, está querendo dizer aqui com essa expressão gentios? Irmãos, no texto, essa palavra ela não se aplica não aos judeus simplesmente, mas a todos os que não creem em Deus, sendo gentios, sendo incrédulos, sendo gentios e judeus que não creem em Deus. Nós devemos ter um testemunho perante essas pessoas, aquelas pessoas que ainda não têm um compromisso com o Senhor, que ainda não entregaram suas vidas a Deus, naquilo que nós passamos, naquilo que nós falamos no nosso testemunho. Vamos abrindo parênteses aqui. Muitas vezes é vergonhoso nós vermos a falta de testemunho de pessoas ditas crentes perante aqueles que não creem em Deus. Eu fico envergonhado muitas vezes, em certos grupos, em certas conversas, pessoas que dizem coisas, que testemunham mal do nome de Deus, do nome de Jesus, perante aquelas pessoas que ainda não creem. Muitas vezes nós perdemos a noção pelo grau de parentesco que nós temos, por ser um primo, por ser um familiar, por ser um irmão, por ser um tio, um parente.
muitas vezes nós perdemos a noção que, embora essas pessoas sejam nossos parentes, mas elas não são crentes. Elas precisam ver em nós o testemunho de Deus, o testemunho vivo de pessoas que foram alcançadas pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Olha, meus irmãos, quantas oportunidades nós acabamos perdendo, porque nós não testemunhamos de forma correta. E por isso Pedro diz aí: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não creem em Deus, aqueles que não aceitaram a Jesus ainda, não importa quem eles são, se são nossos irmãos de sangue, são primos, são tios, se são parentes, se são pais. Aí é que nós precisamos testemunhar de Jesus diante das pessoas. E Pedro está preocupado com essa prática diante daqueles seus parentes, pessoas, gentios de toda espécie aí que ainda não criam em Jesus. Qual é então, irmãos, a forma prática pela qual nós devemos viver a nossa fé perante o mundo descrentes? Como é que Deus requer que nós vivamos? É interessante que Pedro, embora falando de um tema muito sério aqui, Pedro fala com esses irmãos. Isso prova a transformação na vida de Pedro. Pedro vai usar aqui um tom pastoral. Ele vai trazer primeiro algumas recordações. Aqueles irmãos deveriam recordar algumas coisas. E depois Pedro faz algumas exortações. Pedro traz à memória algumas realidades, traz alguns conselhos, algumas exortações. Eu queria ver com os irmãos aqui primeiro as recordações que Pedro faz no texto àqueles irmãos, para que eles vivessem de forma digna. Primeira recordação, Pedro vai dizer: vocês são alvos do amor de Deus. Percebam que ele começa o versículo 11: amados. Amados. Pedro chama esses irmãos de amados. Amados por ele, irmãos, mas sobretudo amados por Deus. Pedro está dizendo que vocês são amados por Deus. O amor indizível e incondicional de Deus por nós e por vocês, Pedro está dizendo, levou Deus a mudar o vosso estado, que era de condenação, para a salvação. Vocês não são vistos mais por Deus como um alvo de condenação, mas como um alvo de amor. O amor grandioso, indizível, o amor de tal forma que João expressou que não há palavras para definir com exatidão a grandeza do amor de Deus. Então lembrem, Pedro está dizendo, recordem que vocês são primeiramente amados do Senhor, amados de Deus. E esse amor, irmãos, não foi em troca de alguma coisa que nós tenhamos feito. Nada fizemos para merecê-lo. Só encontraremos, irmãos, a causa desse amor nele mesmo, na sua vontade. Por isso o autor do hino 105 que nós cantamos diz: não sei por que Deus o amor a mim se revelou, porque já Jesus na cruz me resgatou. E ele simplesmente disse: mas eu sei que tenho crido, eu estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. O amor indizível de Deus, irmãos, esses irmãos eram alvos, nós somos também, irmãos, alvos do amor de Deus. Deus nos chama, Deus nos trata como amados seus. Nós somos amados do Senhor. Como cristãos, irmãos, somos alvos dos seus benefícios. E ser amado por Deus, irmãos, não existe privilégio maior. Talvez as pessoas deste mundo busquem e andem à procura de grandes privilégios. Talvez muitos digam que têm muitos privilégios, mas não existe privilégio maior do que sermos amados de Deus. E Pedro começa o texto dizendo: amados, vocês são amados de Deus, vocês são amados do Senhor. A consciência, irmãos, desse amor deve moldar-nos a vivermos de forma prática a nossa fé. Aquilo que Deus já operou em nós. Deus nos amou primeiro, a Bíblia diz isso, ainda quando éramos pecadores. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O apóstolo Paulo lembra lá no capítulo 8 de Romanos. Nós somos alvos desse amor. Tenha consciência, irmãos, traga a sua memória. Recordemos que nós somos amados de Deus. Nós somos queridos de Deus. Nós estamos nessa relação de amor com o Senhor.
A Bíblia, a palavra de Deus, nós estudamos na última quinta-feira, é uma carta de amor à sua igreja. É uma carta de amor à sua amada. E nós somos parte, irmãos, dessa noiva de Cristo, que Cristo está voltando para buscar. Não esqueça disso, recorde sempre: eu sou amado de Deus. Não fiz nada para merecer esse amor, mas Ele me ama de tal forma, com amor indizível, com amor cheio de glória, com amor cheio de graça da sua parte. Amém, meus irmãos? Amém. Segunda coisa que Pedro exorta esses irmãos aqui, traz à tona, na segunda recordação, nós vamos encontrar na sequência do versículo. Ele diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Pedro aqui traz a memória desses irmãos. Esses irmãos deveriam recordar a verdadeira identidade que eles possuíam, a sua verdadeira identidade. E qual era essa identidade, irmãos? Peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros. Embora aqui, irmãos, embora estejamos aqui, embora aqueles irmãos no planeta Terra, mas a pátria deles, a nossa pátria não é essa, irmãos. A nossa pátria definitiva não é essa. A nossa prática de fé deve mostrar a esse mundo que não somos mais os mesmos. Pedro demonstrou que não era mais o mesmo. Pedro sanguíneo, Pedro violento, Pedro afoito como era, Pedro agora muda, porque Deus transformou a sua vida, e nós devemos demonstrar isso, irmãos, que não somos mais os mesmos, não somos daqui. O reverendo Hernandes Dias Lopes disse que nós nascemos do alto, nascemos da vontade de Deus. Nós temos uma nova identidade. A expressão peregrinos que aparece no texto significa estrangeiros residentes, forasteiros, visitantes que residem num local por um curto espaço de tempo. E assim nós estamos aqui, irmãos, passando por um curto espaço de tempo, vivendo um curto espaço de tempo. Não somos dessa terra, nós nascemos de Deus, embora aqui a nossa pátria está no céu com Deus. Abra sua Bíblia lá em Filipenses. Paulo, quando escreve aos irmãos de Filipos, ele faz essa recordação também. Filipenses capítulo 3, o versículo número 20. Filipenses 3, versículo 20. Ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria, irmãos, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Como descreveu também, irmãos, o escritor aos Hebreus, no capítulo 11 da sua carta, um pouquinho mais à frente, capítulo 11, versículo número 10. Ele se referindo aqui aos heróis da fé, aos patriarcas, ele fala aqui sobre a linhagem, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, se referindo a Abraão, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e edificador. Mostrando, irmãos, que eles eram peregrinos, assim como nós o somos. No curto espaço, irmãos, de tempo que Deus nos dá aqui, nós devemos mostrar que estamos viajando para a cidade celestial. Nós somos caminhantes dessa terra para algo maior, para a cidade celestial. A residência que Jesus disse que iria preparar para nós. E diz: eu vou vos preparar um lugar, e quando estiver pronto eu voltarei para buscá-los para mim mesmo. Nós estamos, irmãos, caminhando para essa pátria celestial. Paulo, quando escreve aos Colossenses, no capítulo 2, capítulo 3, versículo 2, ele diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, não nas que são aqui da terra. Irmãos, muitas vezes nós nos pegamos agindo e pensando como se nós fôssemos ficar aqui para sempre, como se o nosso lugar, como se a nossa habitação fosse aqui para todo sempre. Mas
tenhamos, irmãos, em mente que nós estamos por aqui passando apenas uma chuva. Vai passar rápido, passa rápido, porque nós estamos caminhando e nós estamos viajando para a pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Mas a partir daí, irmãos, Pedro começa, depois de fazer algumas exortações, que aqueles irmãos são amados, que são peregrinos, que são forasteiros, Pedro agora vai fazer algumas exortações a esses irmãos. Ele vai recordar os benefícios de Deus e agora exorta como aqueles irmãos deveriam viver. E a partir da parte B do versículo, ele diz: amados, eu exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. A partir daí ele vai dizer: a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mostrando, irmãos, que há um requerimento para nós como servos de Deus, como amados, como forasteiros e como peregrinos. Pedro exorta aqui esses irmãos a guerrearem espiritualmente, a entenderem que estão no meio de uma batalha espiritual, estão no meio de uma guerra espiritual. E ele usa essa expressão, abster. Pois não, irmãos, pactuamos com as práticas deste mundo. Abster aqui é deixar, é renunciar, é deixar de lado, é reconhecer que não nos serve. E Paulo vai nos lembrar, irmãos, que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Em Efésios 6,12, texto lido na liturgia pelo missionário Robson. A luta, irmãos, que como cristãos travamos nesse mundo, não é contra pessoas, mas contra o diabo, contra o arqui-inimigo. Nós lutamos não somente contra o diabo, mas contra o mundo e contra a nossa própria carne. E nós devemos travar essa luta, reconhecer que nós vivemos em meio a essa guerra, nós vivemos em meio a essa batalha. E algumas coisas, irmãos, nós devemos entender, não podemos nos conformar. Fomos chamados para travar uma batalha espiritual neste mundo. E mais uma vez, o texto lido aí na liturgia, em Tiago capítulo 4, Tiago instrui ali que ao diabo, irmãos, nós devemos resistir. Ele diz: resistir ao diabo, e o que acontecerá? Ele fugirá de vós. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Ao mundo, com relação ao mundo, nós não podemos nos conformar. Paulo, no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, ele diz: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E contra a carne, irmãos, como é que nós devemos fazer? Contra a carne nós devemos nos abster ou fugir das paixões carnais. É isso que Pedro nos lembra aqui, né? Para que, aliás, aqui, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Fujam delas, fujam dessas paixões. Isso aqui, irmãos, nos faz lembrar alguns personagens bíblicos. José do Egito, quando foi assediado pela mulher de Potifar, o que foi que ele fez? Fugiu. Ele fugiu, deixando, né, as suas vestes nas mãos daquela mulher, mas ele fugiu. É um exemplo positivo aqui. É necessário fugir. Paulo, quando escreveu ao jovem Timóteo, ele diz: foge das paixões da mocidade. Fuja das paixões da mocidade. Fuja dessas paixões. Não acho que você está pronto, mas fuja delas, porque a armadilha é certa e se não fugir, vai cair. Irmãos, quando nós lembramos, são exemplos negativos. O que foi que Davi fez? Em um dos anos que os reis teriam que ir à guerra, o texto lá em Reis vai dizer que Davi ficou em casa. E ele levantou-se à tarde, depois na varanda da sua casa, ele viu uma bela mulher se banhando. Ele não fugiu. Ele mandou buscar aquela mulher. E o texto diz que ele adulterou com ela. E depois de ter adulterado, ele manda chamar o seu marido, que era amigo, que era conhecido.
e ele arma uma estratagema, coloca aquele homem no fronte de batalha para que ele seja morto. Ou seja, irmãos, a situação de Davi foi de queda, uma após a outra, porque ele não fugiu. Nós lembramos também de outro exemplo muito marcante, Salomão. Salomão se prostrou perante as suas muitas mulheres e adorou a deuses estranhos, adulterou diante de Deus, diante do Senhor, sucumbiu à idolatria, porque ele não fugiu. Não pensemos, irmãos, que somos fortes a ponto de desafiarmos a nossa carne. Façamos como José, como Paulo aconselhou a Timóteo, e fujamos. Não se aventure e não nos aventuremos a nos achar fortes. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não fugiu e ele caiu. Salomão foi o homem mais sábio, citado até por Jesus Cristo, mas ele não fugiu. O que aconteceu? Ele caiu. O pastor Hernandes diz que na batalha espiritual nós devemos resistir ao diabo, não nos conformar com o mundo, mas fugir das paixões carnais. O caminho da vitória sobre as paixões carnais não é o enfrentamento, mas é a fuga e a abstinência, para não cairmos em pecados, não cairmos em coisas desagradáveis ao Senhor nosso Deus. Amém, meus irmãos? Amém. E, portanto, abstenham-vos de todas as paixões carnais que guerreiam contra a alma, que guerreiam contra a nossa alma, contra a nossa fé. Mas a segunda exortação que Pedro faz aqui, irmãos, nós encontramos aí na primeira parte do versículo 12, quando ele diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Pedro está exortando os irmãos: testemunhe perante os não crentes. Não abra mão do testemunho perante os não crentes. Ele diz: sejam exemplos neste mundo. Os cristãos, irmãos, do primeiro século, foram alvos de acusações terríveis. Por exemplo, os cristãos foram acusados de canibalismo, porque eles diziam e eles interpretavam que quando eles celebravam a ceia, que comiam o corpo e bebiam o sangue de Jesus, os descrentes começaram a espalhar perante a cultura que os crentes comiam carne humana e bebiam sangue humano. Depois, os cristãos foram acusados de incesto, porque entre nós nos chamamos irmãos, e quando casava um irmão com um irmão, dizia: está casando família com família, isso é incesto. E se espalhou, irmãos, a cultura romana, se espalhou no mundo antigo. Os crentes são canibais, os crentes são incestuosos, eles estão casando irmão com irmã. Que coisa horrível, isso se espalhou. Imagine, irmãos, línguas fraudulentas, línguas terríveis, levando essa história ao mundo. Os crentes já não eram bem vistos, e agora sendo chamados de canibalismo, sendo acusados de canibalismo, de incesto, era uma coisa a mais, né? E depois, mais na frente, o imperador Nero acusou os cristãos de terem posto fogo em Roma. A história nos diz que Nero, querendo construir uma nova Roma, ele atirou fogo à cidade, queimou a cidade, e para se safar ele acusou os cristãos de terem feito isso. Talvez os historiadores dizem, né, trazem à tona que essa foi uma das acusações de Paulo. Paulo era o líder dos cristãos, e eles viam Paulo como aquele que estava incentivando os cristãos, e esse foi um dos crimes cometidos por eles, levado a cabo pelo Império Romano, e Paulo acabou sendo decapitado. O mundo sempre irá, irmãos, nos hostilizar e nos maldizer, como cristãos que nós somos. E nesse contexto, Pedro os exorta para que sejam exemplos. Mantenham exemplar o vosso comportamento perante aqueles que não creem, perante os descrentes. Mais uma vez, citando o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz que manter uma conduta irrepreensível, como quando somos aplaudidos e elogiados, é fácil. O desafio é manter exemplar o procedimento, mesmo quando somos alvos da maledicência. Quando nós estamos sendo aplaudidos, como é bom a gente dar testemunho, a gente manifestar
as grandezas de Deus, ao nosso estado, né, de exemplo. Mas o grande desafio, irmãos, é exemplificar, sermos exemplos desse mundo quando nós estamos sendo alvo de acusações injustas. O exemplo só se configura, irmãos, quando andamos na contramão desse mundo. Caso sendo o diferencial desse mundo, nós somos chamados para fazer a diferença. Não queira aplausos do mundo, não. Eles podem ser enganosos. É melhor receber a crítica do mundo do que os aplausos. Porque andar na contramão, fazer a vontade de Deus, vai desafiar e vai trazer à tona o verdadeiro testemunho do Senhor. Nós vemos aí quantas críticas ao cristianismo, aqueles que creem em Deus, por não concordarem com determinadas questões, com determinadas ideologias. E sempre foi assim, irmãos, nunca foi diferente. Nós devemos ser obedientes a Deus. Antes obedeçamos a Deus do que as questões outras aí que não são da sua vontade. E por fim, irmãos, a terceira exortação que Pedro faz na última parte do versículo 12. Ele diz: para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Pedro está dizendo aqui: calem o mundo pela prática das boas obras. É essa a chamada de Pedro, a exortação de Pedro aqui. Irmãos, nós temos plena consciência de que as obras não salvam, já dissemos isso aqui, mas não podemos deixar de entender que elas autenticam a nossa vida. Nós que conhecemos a verdade, irmãos, não praticarmos as boas obras, nós vamos esperar de quem? Quem é que vai praticar essas boas obras? Ou nós vamos esperar que pessoas que não têm uma fé coerente, que não creem em Deus, pratiquem essas obras e sejam vistos? Somos nós, irmãos, que devemos fazer isso. Somos nós que somos chamados para fazer isso. Um escritor chamado A.W. Tozer, certa feita, ele disse algo que funciona como divisor de águas para esse argumento. Ele disse assim: para evitar o erro da salvação pelas obras, nós corremos o risco de cairmos no erro oposto, da salvação sem obediência. Nós muitas vezes, a salvação não é pelas obras. Aí nós nos desleixamos e deixamos de obedecer a Deus. Caímos no erro oposto. Caímos numa contradição. Somos semelhantes, irmãos, como dissemos aqui, a uma cidade construída sobre um monte. Não podemos nos esconder. Somos como uma vela posta no velador que ilumina onde está a casa toda. E como afirma Kistemac, vivemos no vitrine e somos observados em todo instante, em todo momento, irmãos. O mundo que nos cerca observa se nós estamos vivendo aquilo que nós pregamos. E daí vem a importância do discurso e da prática, da fala e da prática. Nós precisamos viver para a glória de Deus. Nós precisamos viver a palavra do Senhor em nossa vida. Que nós precisamos assim viver. Pedro recorda que se assim vivermos, muitos glorificarão a Deus no dia da salvação. Mesmo que não sejam salvos, da salvação, da visitação, que é a volta de Jesus Cristo, muitos glorificarão a Deus e reconhecerão que de fato nós somos filhos de Deus. Não podemos, irmãos, impedir que o mundo desfile os seus golpes contra nós, mas podemos, com a prática da verdade, fazermos emudecer aqueles que nos acusam injustamente, aqueles que veem e olham para nós de forma equivocada, nos acusando por coisas que nós não fizemos, por coisas que nós não praticamos. Não podemos, irmãos, esperar que o mundo mude. Somos nós que precisamos levar essa transformação, não nos conformar com esse mundo, a vivermos a verdadeira, a verdade de Deus, o Evangelho de Deus, a transformação de Deus sobre nós, as mudanças que nós almejamos, as mudanças que nós sonhamos. A gente não deve esperar que isso aconteça no mundo. Essa mudança deve ser nossa. Nós devemos mudar pela nossa prática. Eu e você, nós precisamos entender, irmãos, que nós somos sal, que nós somos luz do mundo, e nós somos postos nesse mundo para viver os preceitos do Senhor.
Como cristãos, nós somos constituídos por Deus para vivermos de forma irrepreensível neste mundo. E perante Ele que devemos testemunhar. É perante Ele que nós devemos ser exemplo. É perante Ele, irmãos, que nós devemos ser exemplo para que naquilo que falam contra nós, percam a razão. Entendam que não estão falando a verdade. Uma vida transformada, ela se constitui num argumento irresistível de Deus ao mundo, e foi para isso que Ele nos constituiu. Uma prática vale mais do que mil palavras. A vida que nós vivemos diante do Senhor, Deus requer, irmãos, isso de nós. É a prática daquilo que nós recebemos. Ele não nos deu nenhuma missão impossível. Ele nos deu uma missão totalmente possível, porque a obra de Deus já foi feita em nós. Portanto, irmãos, não esqueçamos de recordar que nós somos amados de Deus, que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos, que nós devemos nos abster das paixões carnais, como o texto nos diz. Nós devemos ser exemplos neste mundo e nós devemos calar esse mundo com a nossa prática, a prática da palavra de Deus, a prática do Evangelho do Senhor. Que Deus nos abençoe nessa missão tão sublime, esse amor tão grandioso que Ele nos deu, e possamos viver a Sua palavra de fato e de verdade, manifestando os seus preceitos, manifestando o seu amor, a sua grandeza e a luz de Cristo sobre nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus, vamos agradecer pela palavra, pedir que essa palavra nos transforme a cada dia, quebre todas as nossas resistências, que a presença de Deus nos traga de fato essas recordações, nos traga essas exortações a fim de vivermos para o louvor da sua glória. E ao nosso irmão presbítero Delfonso, que ele esteja orando por nós nesse momento. Deus, Amém. Nós nos colocamos de pé, vamos abrir os nossos cenários no hino 288, a mensagem real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria assim é para onde vou. Embaixador por Deus do reino lá dos céus, venho em serviço do meu rei. 288 do Inário Novo Cântico. Embaixador por Deus do reino
nossa vida. Pedir a nossa irmã Socorro Estelita, que ela esteja nos levando a Deus nessa palavra de oração, e logo após estarei impetrando a bênção. Agora, irmãos, e de paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado eterno Pai, as bênçãos, a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor repouse sobre nós e sobre toda a igreja do Senhor, espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém.